Precioso Deus e Pai, quão bom é poder nós estar em Tua presença. Depois de termos cantado, nos aquietamos para ouvir a Tua voz. Como um dia Samuel, depois de entender que era o Senhor falando, disse: fale que teu servo ouve. Fala conosco, Pai. Tome teu indigno servo e usa-nos para benefício do teu povo. Que todos nós possamos estar no mesmo espírito. Repreendo toda a distração do espírito de sono, cansaço, e que o teu espírito tenha plena liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continua abençoando, meus irmãos. Podeis assentar um momento. Bom é poder estar aqui. A gente senta na casa, né? Porque praticamente cresci por aqui. E é sempre bom estar aqui. E Deus continua abençoando o pastor Febrônio e pastor Daniel e a todos os irmãos. Eu quero tentar cantar um hino, sentir de cantar esse hino. Depois nós vamos ler a Bíblia. E a dó maior. Há momentos que tudo é bonança e o crente é feliz conversando com Deus. São momentos que a vida não compra, mas o crente encontra conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluia e glórias, anjos cantam no céu, quando o crente encontra conversando com Deus. Jesus Cristo me ensinou a viver entre as coisas que existem, conversando com Deus. Ele mesmo, embora tão santo, viveu neste mundo, conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glórias, anjos cantam no céu, quando o crente encontra conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glórias,
encontra conversando com Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos nos colocar em pé para ler a palavra. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14. Marcos 16, no versículo 14. Até o versículo 20. E depois João 14, 12. A Bíblia diz: finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. São João capítulo 14, versículo 12. A Bíblia diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pai eterno, temos lido a tua santa palavra. A letra em si mata, mas o Espírito vivifica. Vivifique a palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero falar um pouco, baseado nas mensagens do profeta. Nós não sabemos pregar sem a mensagem. E eu quero dar um título: só um distintivo não é o suficiente. Só um distintivo não é o suficiente. Precisa de algo mais que um distintivo para comprovar que nós realmente nascemos de novo, que nós realmente somos cristãos. O irmão Brana pregou a mensagem confirmação da comissão. E eu vou ler alguns parágrafos da mensagem aqui nessa noite. E eu creio que Deus, se nós permitir, Ele vai falar conosco. Nessa mensagem, confirmação da comissão, o profeta diz a partir do parágrafo 35... Eu gostaria de tomar um texto, se o Senhor permitir, sobre a confirmação da comissão, como um texto, e apenas falar. Eu tenho algumas escrituras e anotações que podem nos ajudar doravante. Agora,
confirmação da comissão. Agora eu penso que qualquer coisa deve ser confirmada. Se você fosse construir uma casa, ela teria que ser construída de acordo com as especificações, ou eles não aprovariam a construção da casa. E você teria que derrubá-la e construí-la novamente. E eu penso também que se você estiver indo na rodovia, ou em seu trabalho fora, e alguém chegasse até você e dissesse: eu sou um delegado dos Estados Unidos, eu te prendo em nome de meu cargo. Agora você tem o direito de dizer para o homem: se você olhasse nele, usando um uniforme com distintivos, aquilo ainda não faria dele um delegado dos Estados Unidos. Qualquer falsário poderia usar uniforme. Você pode comprar um distintivo por aqui, quase em uma loja de 10 centavos. Vá a qualquer bazar e compre um uniforme ou qualquer coisa. Aquilo não faz da pessoa um delegado dos Estados Unidos. Para se fazer identificado, ele tem que ter seus documentos com o selo neles, que confirma sua afirmação de que é um delegado dos Estados Unidos. O que vale dizer que ele não é nada até que confirme ser aquilo? Ele confirmou sua comissão, e ele faz isto por uma declaração selada, uma declaração para mostrar que este homem foi designado, e ele foi. Sua comissão foi selada com o selo dos Estados Unidos, acima do nome dele, e aquilo o confirma, se ele estiver usando o distintivo ou se estiver usando o uniforme. Contanto que ele esteja portando seus documentos, ele é o delegado, e aquela é a sua comissão. Só um distintivo e um uniforme não funcionará. Então nós aprendemos aqui, irmãos, vamos continuar lendo, que só falar que somos cristãos não é o suficiente. Tem que ter algo que comprove que realmente temos Cristo em nós. Tem que ter uma identificação. Porque na Antioquia, pela primeira vez, aqueles irmãos foram chamados cristãos. Cristão significa ser como Cristo, ter as atitudes de Cristo, seguir as pegadas de Cristo, refletir Cristo. Isso é ser cristão. Então o profeta está dizendo que só um distintivo não faz daquele homem um delegado verdadeiro. Ele pode afirmar, mas ele tem que ter algo para confirmar. Ele tem que ter algo que comprove que ele realmente é. E nós também temos que ter algo que comprove que nós realmente somos o que estamos professando ser, o que estamos afirmando ser. Porque Jesus disse que é pelos frutos que se identifica a árvore, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, veja, nós vemos isto muitas vezes no exército. Eu tenho ouvido meus irmãos contarem, e muitos daqueles que estiveram no estrangeiro, que muitas vezes japoneses e alemães e os outros países aliados que estavam contra nós na guerra, se eles pudessem pegar um soldado morto, eles pegavam um dos seus soldados, que aquele uniforme coubesse nele, e assim poderia se passar por um soldado americano. Matava um soldado americano, tirava o uniforme, colocava num soldado inimigo, aquele soldado inimigo se infiltrava no meio do exército americano, e se só o uniforme fosse o suficiente, passava como um soldado americano, mas no entanto não era um soldado americano, porque só o uniforme não funciona, só o distintivo não vale, tem que ter uma identificação que comprove. Então não vale só eu dizer que sou crente, tem que ter algo que comprove para dizer que eu realmente sou um cristão.
E Deus tem disponibilizado esse algo que realmente comprova que somos cristãos. E isso não é porque eu pertenço à igreja. Isso não é porque eu digo que sou da mensagem. Eu tenho que ter algo que vai além disso. É o batismo com o Espírito Santo. É Deus vivendo em minha alma. Então, meus amados irmãos, o profeta diz: e ele tinha que ser apropriadamente identificado, ou eles nunca creriam em seu uniforme, ou, quem sabe, no distintivo que ele tivesse em seus ombros. Ele tinha que ser identificado como um soldado americano. Por quê? Ele poderia facilmente ser um espião. Qualquer espião barato poderia usar um uniforme dos Estados Unidos. E nós encontramos isso em todos os âmbitos da vida. Nós vemos isso hoje nas ruas. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que são americanas. E aqui, algum tempo atrás, passando pelo batalhão que havia lá em Jeffersonville, eu estava caminhando numa manhã, indo patrulhar, e havia um sujeito bem vestido descendo a rua, com um grande cigarro na boca, um funcionário do governo. E ele olhou para mim de manhã cedo, usando óculos escuros. Eu disse: bom dia, senhor. Ele olhou para mim e respondeu: continuou a caminhar. Quando ele respondeu dessa maneira, o profeta desconfiou do comportamento desse homem. Porque veja, irmãos, veja bem, ele diz aqui, e aqui, agora, eu pensei, ele respondeu, continuou a caminhar. Agora eu pensei comigo, eu não deveria dizer nada, mas em meu coração, ele não era um verdadeiro americano. Porque os princípios americanos não estão baseados num comportamento como aquele. Se ele fosse um verdadeiro americano, ele ia responder para o bom dia do profeta com outro bom dia. Não apenas dizendo, Ele ia responder de uma maneira cordial. E ele está mostrando aqui, os princípios americanos não estão baseados num comportamento como aquele. E os princípios cristãos, eles estão baseados em comportamentos também. Um cristão tem comportamento de cristão. Um cristão age como cristão. Um cristão vive como cristão. Um cristão veste como cristão. Um cristão, ele tem uma identificação. E aí o profeta diz assim, aleluia. Estou falando, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração. E ele diz assim, o comportamento, os princípios americanos estão baseados num comportamento, não estão baseados num comportamento como aquele, correto? Companheirismo, estão baseados em companheirismo, tolerância, boa vontade. E agora veja, nem todos que vivem na América são americanos. Existem espiões, comunistas e tudo mais. E a única maneira pela qual eles podem ser realmente conhecidos, se são verdadeiros ou não, é pelo que eles na verdade são. O que há por dentro deles. Se os seus corações estão na América ou somente em suas carteiras. Depende do que é. Qualquer falsário pode ter as assim chamadas credenciais e ainda assim não ser um artigo genuíno. É por isso que eu creio que todos aqueles que vêm para o nosso meio, chamando-se de cristãos, embaixadores enviados do céu, deveriam ter uma confirmação de sua comissão. Eu creio que deveria haver uma confirmação de sua comissão. Agora, nós percebemos que Jesus disse aqui em Marcos capítulo 16, que todos que ele enviou com uma comissão deveriam carregar consigo uma confirmação. Estes sinais seguirão aos que crerem.
Agora, ele não disse talvez seguirão, ou pode ser que sigam. Ele disse ide por todo mundo. Agora, alguém quer cortar aquela comissão de 2000 anos atrás, mas ele disse a todo mundo, a toda criatura, estes sinais seguirão por todo mundo e a toda criatura. E aqueles eram os sinais que tinham que seguir para confirmar a identificação. A Bíblia diz, o Evangelho não veio a nós somente em palavras, mas em poder, manifestações do Espírito Santo. Em outras palavras, é o Espírito Santo tomando a palavra de Deus e fazendo-a manifestar. Vem? E fora isto, a única maneira que os sinais de Marcos 16 podem seguir o crente é quando o Espírito Santo toma a palavra de Deus e a demonstra para as pessoas. A demonstra para as pessoas. É isto. Agora, a fé faz a palavra viver. A palavra é Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isto é ficar com Cristo na palavra. Não vá para a direita ou para a esquerda, fique com a palavra, e então ela não é, na verdade, sua palavra, é a palavra de Deus. Quando nós tomamos Deus em sua palavra, Ele é responsável pela palavra dEle. Tudo que nós precisamos fazer é ficar com a palavra que Deus falou. E o profeta diz ainda mais, e a palavra dEle tem poder e autoridade atrás de si. Agora, e se o Espírito Santo, qual é a palavra de Deus, ou o poder da palavra de Deus, vem com a palavra de Deus, isto fará a palavra de Deus revelar a si mesma. Ide por todo mundo e demonstre o Evangelho a toda criatura. Todo que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que maravilha! Se fôssemos fundo agora e ouvíssemos, saberíamos quais eram as credenciais que teriam de estar em todo homem que saísse pregando o Evangelho. E nenhum homem tem direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Porque é isso, irmãos, que identifica. Só o distintivo não é suficiente. Só a credencial não vale. Tem que ter algo que comprove. E o profeta está dizendo, e nenhum homem tem direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Jesus não deixou Pedro, Tiago, João e o resto deles pregarem o Evangelho até que esperassem na cidade de Jerusalém, até que o Espírito Santo estivesse enchido. Porque é o Espírito Santo que faz a palavra de Deus entrar em ação. É o Espírito Santo que faz a palavra entrar em ação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora a mesma palavra está tão viva nesta noite como estava no momento em que foi falada. Nós não precisamos de um Jesus físico aqui para dizer que ele está aqui. A palavra dele tem tanto poder como se ele estivesse aqui, porque é a palavra dele. Agora, tudo que precisamos é do Espírito Santo atrás da palavra, colocando-a em ação e demonstrando o poder que ela prometeu. Cada bênção que Deus prometeu, tudo que Ele disse, pode ser trazido à vida se o Espírito Santo estiver por detrás da palavra. Porque esta é a palavra que vivifica, esta é a palavra. Porque esta é a coisa que vivifica a palavra e dá vida a ela. Agora, nós sabemos que isto é a verdade. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Deus, meus amados irmãos, não fala bobagem.
O que nós precisamos é apenas tomar Ele em sua palavra. Agora veja, a Bíblia diz em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tem o distintivo, mas e o que está por dentro? Por fora está vestido como ovelha, mas por dentro há um espírito de lobo devorador. E Jesus disse: acautelai, tenham cuidado, porque só o distintivo não é suficiente. Só a palavra não é suficiente. Tem que ter algo que comprove essa palavra. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Agora não tem como o homem ser bom se não tiver o bom Deus nele. Jesus disse: não há ninguém bom senão um, que é Deus. Nós precisamos dele para praticar boas obras. Sem a presença dele não há ninguém bom. É por isso, amada igreja, que o Espírito Santo é tão necessário. E outro dia eu estava meditando ali com os irmãos em Caçador, falando sobre o necessário é mais importante. Há coisas que é importante, mas não é necessário. Há coisas que nós desejamos, mas não é necessário. Mas quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite, Jesus apresentou a ele algo que era necessário. Porque sem aquilo, ele não podia entrar no reino. Então, sem o Espírito Santo, nós precisamos tanto do Espírito Santo para comprovar que somos cristãos. Sem ele, não vamos passar apenas de membros de igreja. Há pouco eu estava ali tomando uma água em uma garrafinha. E na garrafa tem um rótulo. E dizia água com gás. E realmente tinha água. Mas eu tomei a água. E a garrafa estava agora vazia. Mas o rótulo continuava dizendo água com gás. Mas aonde estava a água? Nós estamos vivendo um tempo, como nós ouvíamos hoje pela manhã, onde a maioria das pessoas dizem servir a Deus. Mas os frutos não condizem. Porque tem que ter algo que comprove. Só o distintivo não vale. Só o distintivo não é o suficiente. Só o dizer eu sou crente não é o suficiente. Porque olha o que diz a Bíblia: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O comportamento daquele delegado, daquele homem que trabalhava para o governo, dizia que ele não era um verdadeiro americano. Pelo comportamento. E aqui a Bíblia está dizendo que é pelos frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E muitas vezes, igreja amada, para nós fazer a vontade do Pai, nós precisamos contrariar a nossa própria vontade. Para nós fazer a vontade do Pai, nós precisamos contrariar a nossa própria vontade. Por isso Paulo disse: eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão, porque eu temo que depois de ter pregado a tantos, eu mesmo venha a ser reprovado. É um tempo, igreja, onde nós precisamos de ter algo que nos identifique como cristãos. Porque se eu chego
ali na Polícia Federal, e só digo: eu sou o Darcy da Silva Quadros, sou brasileiro, eles não vão crer. Eles dizem: me dá um documento. O pastor Febroni uma vez pregou a mensagem intitulada Crise de Identidade. Crise de identidade. E hoje o que tem se dado muito valor é para o abstratismo. E o abstratismo é uma arte que você não consegue definir o que é. É um monte de tinta passada ali na tela, e você olha e não sabe o que está realmente desenhado. Não é uma coisa definida. E nós precisamos ter uma fé definida. Nós precisamos ter posição definida. Nós precisamos dizer de que lado estamos. Nós precisamos ter algo que diga que somos cristãos. E o que comprova que somos é o batismo com o Espírito Santo. Então a Bíblia diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é um pecado consciente. E a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 17, irmãos, Deus visita Abraão, e ele institui ali a lei da circuncisão. E ele disse a Abraão que ele teria um filho através de Sara. Mas ele disse que antes Abraão tinha que ser circuncidado. E não só Abraão, mas todos os que os que tinham nascido em casa, como os que tinham sido comprados, todos tinham que ser circuncidados. E o profeta diz que a circuncisão é um tipo do batismo com o Espírito Santo. E isso quer dizer, tantos os que nasceram dentro da igreja, como aqueles que foram convertidos, todos têm que passar pelo mesmo processo. Porque senão Abraão não ia poder encontrar com o filho prometido. E para nós poder encontrar com o filho da promessa, nós temos que também ser circuncidados. Mas naquele tempo a circuncisão era na carne, hoje a circuncisão é no coração. Mas é preciso passar por esse processo. A Bíblia diz: então tomou Abraão a seu filho Ismael. Ismael tinha 13 anos. E a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, todo homem, e todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Por isso a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. É tão bom quando você fala para alguém que crê na palavra. Ela não questiona, ela não faz oposição, ela não argumenta, ela toma a palavra de Deus e coloca em prática. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado com justiça. E a Bíblia diz: e era Abraão da idade de 99 anos,
quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio, e Ismael seu filho era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Tanto velho como jovem, todos podem receber o Espírito Santo. Não há limite de idade, não há classe social. Qualquer pessoa que deseja o batismo com o Espírito Santo pode ser batizado. E na mensagem, irmãos, para que foi dado o Espírito Santo? No parágrafo 47, o profeta diz: logo, quando este moço chegava a certa idade, digamos, a idade do amadurecimento, ele está falando sobre o posicionamento de filho. Logo que este moço chegava a certa idade, digamos, a idade do amadurecimento, se este era simplesmente um renegado e não servia para nada, e pouco lhe importava os negócios de seu pai, quer dizer, era aquele filho desinteressado, não se interessava com culto de oração, não se interessava com leitura de Bíblia, não se interessava com leitura de mensagem, não se interessava em se aproximar de Deus, ele era considerado um filho renegado. Este nunca ia ter a mesma autoridade do pai, embora ele podia dizer: eu nasci na família tal, eu sou filho de fulano de tal. Isso só isso não era o suficiente. Por isso o tema é: só o distintivo não é suficiente. E aí o profeta diz assim: e ele não se importava com os negócios de seu pai, e toda a sua preocupação era andar flertando e saindo com mulheres, bebendo ou jogando, ou nas corridas de cavalos. Esse moço poderia ser sempre um filho, porém nunca chegaria a ser colocado na posição de herdeiro de tudo o que o seu pai possuía. E esses sinais seguirão aos que creem. E quando esse filho ocupava essa posição de herdeiro de tudo que o pai possuía, ele tinha a mesma autoridade do pai. Mas esses sinais só seguem os que creem. E nós vamos ler algo aqui, irmão. Oxalá se nós pudéssemos compreender. Porque às vezes nós queremos ver Deus atuando, mas a falha não está do lado de lá, está do lado de cá. E a Bíblia diz que já é hora de despertarmos do sono. Porque eu não preciso estar morto para não ver muitas coisas, basta estar dormindo. Se eu estou dormindo, eu não vejo muita coisa acontecendo. E Paulo diz que é hora de nós despertarmos do sono. Ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então a Bíblia, o profeta está dizendo aqui, em troca, se ele era um bom moço, e estava sempre nos negócios de seu pai, provando ser um filho correto, então tinha uma cerimônia fora na rua. Tomavam o almoço e lhe punham uma vestidura branca. Logo punham sobre uma plataforma para que todo o povo pudesse ver-lhe. Depois tinha uma festa e um jubileu. O pai levava a cabo a cerimônia de adoção. Ele adotava seu próprio filho em seus próprios negócios. Então o filho chegava a ser coigual com seu pai. Em outras palavras, se isto sucedesse no dia de hoje, o nome do filho estampado no cheque seria tão efetivo quanto o de seu pai. Mas para ele obter essa autoridade, ele precisava provar ser um bom filho. Ele tinha que demonstrar interesse nos negócios do pai. Ele tinha que estar sempre envolvido. E creio que é na mensagem de adoção o profeta disse: se aquele rapaz,
estivesse ali e visse um dos funcionários de seu pai, como nós dizemos hoje, dando nó, aquele rapaz chamasse atenção, aquele tutor que acompanhava os passos daquele moço, ele tinha que levar um relatório para o pai. E quando aquele filho era um bom filho, aquele tutor chegava orgulhoso diante do pai e dizia: papai, aquele seu filho parece igualzinho com o senhor. Outro dia ele percebeu que um funcionário estava ali meio dando nó, e ele chamou a atenção, e o irmão Branham diz que aquele pai ficava orgulhoso. Havia no rosto do pai uma demonstração de satisfação. Eu creio que, e o profeta diz, o nosso tutor é o Espírito Santo, e ele leva relatório como nós estamos nos comportando. Olha, aquela sua filha é uma filha exemplar, aquele seu filho é um filho exemplar. Ele não se envergonha de se identificar como um cristão, lá na faculdade, lá na escola, lá no trabalho. Ele simplesmente é uma referência naquela empresa. Não é só distintivo, há algo que comprova. Aleluia! Agora veja o que Deus fez. Quando seu filho nasceu, lhe permitiu viver por 30 anos, provando durante esse tempo. Logo lhe deu 3 anos de dura prova. Ao final dessa dura prova, quando viu que seu filho era apto nos negócios de seu pai, e nós recebemos essa mensagem, eu creio que é a semente, penúltima mensagem. É a semente de Abraão, depois dele, né? Possuindo as portas do inimigo, né? O profeta diz que o tempo do teste chega a cada um de nós, e é um tempo de teste, e esse teste vem para manifestar o que nós temos por dentro. Esse teste vem para ver se nós não temos apenas o distintivo, mas quando nós temos algo, porque não é você, não sou eu. Paulo disse: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Enquanto Paulo vivia, ele perseguia a igreja de Deus, mas quando Cristo passou a viver, ele passou a ser perseguido, mas ele permaneceu posicionado na palavra. Porque não é você mais se dirigindo, é o grande motorista chamado Espírito Santo. Ele assumiu o volante e ele passa a dirigir sua vida. Já não sou eu. Irmão, se depender de nós, quantas vezes nós teríamos enveredado pelo caminho errado, mas o guia, e o profeta diz: a coisa mais bela que eu conheço é ver um homem, é ver uma mulher sendo liderada pelo Espírito de Deus. Quantas vezes você foi para enveredar por esse caminho, mas sentiu aquele puxãozinho? Era o bom motorista, o Espírito Santo dirigindo você. Aleluia! Ai, irmão, não se acostume com a mensagem. Para o que é o Espírito Santo, para que ele foi dado, nós temos que saber o que ele é, e o propósito de Deus ter nos dado o Espírito Santo, ou disponibilizado o Espírito Santo. Ele não foi dado por casualidade, há uma função importantíssima. E ele diz aqui, aleluia, ainda mais um pouquinho aqui, irmãos. No parágrafo 48 estou lendo: quando viu que seu filho era apto nos negócios de seu pai, o monte da transfiguração, no livro de Lucas, tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, 3 testemunhas, e subiu ao pico do monte, e ali levou a cabo a lei da adoção.
Eles olharam a Jesus e viram que suas roupas eram tão brilhantes, tão brancas como o relâmpago. Uma nuvem o cobriu, e uma voz saiu dessa nuvem e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Era como dizer: já não tenho mais nada que dizer, o que ele disser, isso será lei e verdade. Mas para ele chegar a essa posição, ele foi provado, ele foi testado. Ainda que era filho, aprendeu a obediência pelaquilo que padeceu, mas ele não retrocedeu. E eu creio que nenhum filho e uma filha de Deus, nesse tempo de prova, nesse tempo de pressão, o irmão Branham diz na mensagem A Era de Tiatira: em cada era houve uma pressão, e nós estamos vivendo sobre a influência desta era de Laodiceia. E ele fala sobre as 3 pressões desse último tempo. E ele disse: uma das pressões é a pressão dos ricos. A outra pressão, e ele disse, e outra é a tensão nervosa. A outra pressão é tensão nervosa e também a depressão. Uma vida superficial. São pressões que estão afetando a igreja. Mas o verdadeiro cristão, ele está realmente preocupado em ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós entendemos a importância de Deus em nossa vida. E eu quero dizer algo aqui nesta noite, irmãos. O que faz toda a diferença em uma igreja, em uma vida, em uma casa, é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não precisa dizer muita coisa, a presença dele ali muda toda a atmosfera. É dele que nós precisamos. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No parágrafo 52, para que foi dado o Espírito Santo? O profeta diz: vamos mostrar-lhes dentro de pouco que só aqueles, olhe quão tremendo é isso, irmãos. Vamos mostrar-lhes dentro de pouco que só aqueles que estejam cheios do Espírito Santo são os que vão no rapto. Por que é que ele diz só os que estão cheios? Eu me lembro de uma pregação que o pastor Febroni fez sobre o batismo do Espírito Santo. E ele pegou um copo e uma jarra. E ele pegou e encheu aquele copo de água. Ele disse: isso é ser cheio do Espírito Santo. Ele disse: mas nós precisamos ir mais além. Ele disse: nós precisamos do batismo do Espírito Santo. E ele pegou aquele copo e mergulhou dentro daquela jarra. Ele disse: isso é o batismo do Espírito Santo. Porque, como, por exemplo, você é esse marca-página. Cristo é essa Bíblia. Só caminhar perto de Deus é bom, mas nós precisamos estar em Cristo. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: não há condenação. A Bíblia não diz que não há para quem está perto. A Bíblia diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo, em Cristo. E esse é o grande plano de Deus, irmãos. Ele nos tirou do Egito. Ele nos fez passar pelo Mar Vermelho. Nós já passamos, mas não é ficar prostrado no deserto. É ir a Canaã. É entrar na terra prometida. E a terra prometida é um tipo do batismo do Espírito Santo. E só quem entrou na terra prometida foram aqueles que estavam dispostos a enfrentar os gigantes daqueles dias. Somente quem receberá o batismo do Espírito Santo serão aqueles que estão dispostos a enfrentar os gigantes desse dia. E há tantos gigantes nos desafiando. Há tantos gigantes desafiando o povo de Deus.
Mas tem que haver um Josué como líder. Ele está entre nós. O Espírito Santo, o grande capitão-chefe, o Josué desse dia, o Espírito Santo. Mas Josué não enfrentou aqueles amorreus, aqueles jebuseus, aqueles heveus sozinho. Havia um Caleb junto de Josué. O Espírito Santo e a noiva, eles dizem a mesma coisa. Vamos avançar e possuir a terra da promessa. É um direito nosso, é uma promessa nossa. Aleluia! Mas é somente para quem crê. O Espírito Santo é para quem crê. Josué e Caleb creram naquilo que Deus havia falado. A terra pertence a vocês, mas não se conquista de qualquer maneira, não se conquista de braço cruzado. Assim como as coisas materiais dessa vida, não se conquista nada sem esforço. Assim são as coisas espirituais. É preciso estar disposto a pagar o preço. É preciso estar disposto a se colocar na presença de Deus e dizer como Jacó: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. O problema maior é que nós temos muita pressa de sair da presença de Deus. Nós não temos pressa de sair da frente do celular, mas nós temos pressa de sair da presença de Deus. E aí não tem como, irmãos. O pastor Febroni deu liberdade. Eu estou falando do coração. Porque eu acho que temos que chegar, o tempo tem chegado, onde nós temos que ser o mais sincero possível com as pessoas. Nessa última mensagem, o penúltimo profeta diz: eu fico ouvindo depois o que eu falei, e eu fico preocupado. Eu não tenho a intenção de ferir as pessoas, mas eu tenho que ser honesto com elas. Eu tenho que ser honesto com elas. E nós não estamos aqui para perder tempo. Nós viemos à casa de Deus para sairmos melhores desse lugar. Nós viemos à casa de Deus para sair melhores desse lugar. Aleluia. Então o profeta diz aqui, irmãos, aleluia: somente aqueles que estejam cheios do Espírito Santo são os que vão no rapto, pois os outros mortos não tornaram a viver, senão depois de um período de 1000 anos. Correto? Só pessoas cheias do Espírito Santo irão no rapto. Ele repete isso: só pessoas cheias do Espírito Santo irão no rapto. E ele diz: Deus tem dado o Espírito Santo. Tenho aqui outras escrituras. Em João 14:12, é uma escritura muito familiar para os irmãos daqui do tabernáculo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim. Agora, não permita que essa palavra crê lhe afete. Numa igreja nominal podem dizer: sim, eu creio, certamente eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O diabo também crê a mesma coisa. Exatamente, o diabo lhe diz que ele crê, porém a Escritura diz que nenhum homem pode chamar a Jesus o Cristo senão pelo Espírito Santo. Tem que fazê-lo por meio da Escritura. Deixe-me fazer uma pausa aqui por um minuto, antes de que termine de ler. Aí no parágrafo 54, ele diz: você não é convertido se não tem recebido o Espírito Santo. Só o distintivo não é suficiente. Nós precisamos de algo que vai além do distintivo. De pessoas com o nome de crente, o mundo está cheio. Mas nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Que o mundo possa ver Cristo em cada um de nós. O tempo de nós manifestar a deidade dele tem chegado. E o profeta diz: a deidade não está no céu, a deidade está na terra.
Você simplesmente está crendo para este passo. Se ainda não é convertido, apenas está crendo. Mas eu digo às vezes, irmãos, que a vida cristã é como subir uma escada com alguns degraus. Se você quiser pisar o último degrau, você tem que dar o primeiro passo. Nós nunca pisaremos o último degrau se nós não dermos o primeiro passo. E o primeiro passo, às vezes, é falar aquilo que Jim falava: não tenho palavras, mas Jesus, eu estou aqui, Jesus. Eu não me conformo a viver uma vida rasa, eu não me conformo a viver uma vida sem a tua presença. Houve uma imagem de um leãozinho, pastor Daniel, e o leãozinho chegou ali, alguém que queria enfrentar ele, e aquele leãozinho foi em encontro daquele predador, daquele animal. E aí fica que coragem desse leãozinho enfrentar, que coragem. E aí quando olhamos, a filmadora passou, a leoa estava atrás, respaldando. Por isso ele tinha coragem. Quando Deus está conosco, nós temos coragem de enfrentar. Mas há um hino que diz: sem Jesus não dá para viver. Vamos concluindo. No parágrafo 57, ele diz: ó, meus caros amigos desses arredores e os desta pequena cidade, se tão somente eu pudesse gravar em seu coração com minha voz humana a importância que tem o receber o batismo do Espírito Santo, esta seria a revelação mais maravilhosa. Qual é a revelação mais maravilhosa? É ter essa revelação que o Espírito Santo é uma necessidade. Não adianta dizer eu quero, é uma necessidade. Ou eu tenho ou eu morro. Foi o que Robertson disse: ou o Senhor me dá ou eu morro. Meus caros amigos, esta seria a revelação mais maravilhosa que você poderia ter em sua vida. Você deve recebê-lo. Você deve recebê-lo. Você deve recebê-lo. Na mensagem o sinal. Então o sangue foi um sinal, ou uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceitado o cordeiro, e aplicado o sinal em si mesmo, e não tinha se envergonhado. Estava meditando com os irmãos ali em Capinzal, sexta. Se nós observarmos, todas as outras pragas no Egito atingiram apenas os egípcios. No Egito havia trevas, em Góz havia luz, onde estavam os hebreus. Mas quando chega a última praga, a mensagem era para filhos, era tanto para os egípcios como para os filhos de judeus. E a última praga era a morte dos primogênitos. E a única coisa que livrava os primogênitos de morrer era se houvesse sangue na verga e no umbral da porta. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Mas na casa onde não houvesse sangue, não importava, diz o irmão Branham, se aquele judeu era um erudito. Não importava o quanto ele conhecesse da lei, se ele não tivesse aplicado o sangue, o primogênito morria. E na mensagem, deixando escapar a pressão, o profeta faz um quadro e diz que aquele filho,
ele estava preocupado aquela noite. E ele dizia: papai, o senhor tem certeza que eu não vou morrer? Só matar o cordeiro não era o suficiente. Dizer eu aceito a Cristo, só isso não vale, irmãos. Tinha que ter o sangue aplicado. E o profeta está dizendo aqui, ele não se importava com quem o visse. E aceitando o cordeiro e aplicando o sinal em si mesmo, e não tinha se envergonhado, ele não se importava com quem o visse, ele queria que todos o vissem, e o aplicava em tal posição que todo aquele que passava podia ver aquele sinal. Não tinha vergonha de se identificar. Eu sou um israelita, eu sou um crente da mensagem, eu criei na mensagem de Moisés, eu preenchi os requisitos, eu matei o cordeiro, eu apliquei o sangue. Eu não me importo com o que os egípcios vão dizer, eu quero que minha casa esteja guardada. Esse era o pensamento. E ele diz: veja, muitas pessoas querem ser cristãs e elas gostam de fazê-lo secretamente, de modo que ninguém saiba que são cristãs. Que tipo de cristão é esse? Chega num restaurante e tem até vergonha de orar pelo alimento. E ele diz aqui: ou as pessoas com quem andam, algumas pensam bem, agora, veja, eu quero ser cristão, mas eu não quero que o fulano de tal saiba disso. Está vendo? Agora, veja você, isso não é cristianismo. Tem que ter algo, identifica. Muitas pessoas, o cristianismo tem de mostrar o seu sinal. A crente que tem até vergonha de adorar a Deus, levantar as mãos na igreja. Meu Deus, irmãos, olha o que Cristo fez por nós. Nós ter vergonha de adorar aquele que deu a vida pelo nosso resgate. Tinha que ter vergonha da gente mesmo. Outro dia eu assisti, até mostrei, chamei o Abner e mostrei para ele. A Chapecoense venceu aqui, não sei o que era, mas fizeram uma festa. E aí tinha um videozinho assim, eu vi, quando apitou para encerrar o jogo, que ela deu a vitória para a Chapecoense, os policiais não conseguiram conter os que estavam na arquibancada. Eles invadiram o campo. Crianças caminhavam de joelho. Eles tiraram a camisa e vibravam. Eu disse: meu filho, olha isso aqui, ó. Aí eu disse para ele: o que esse jogador fizeram por eles? E quantas vezes nós como crentes temos vergonha de glorificar a Deus, de adorar a Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos levantou do monturo, aquele que nos prometeu vida eterna, aquele que nos tirou. Por isso a Bíblia diz: os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Eles têm mais disposição. Eles vão quando tem o jogo, eles já saem vestidos com a camiseta, vão para o estádio vibrando, cantando o hino do time que torce. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa, na igreja, em todas as partes, o sangue é o sinal, e o sinal deve ser aplicado. Veja, ou não é, o pacto nem mesmo é efetivo. O sangue era um sinal, ou uma identificação, identificando que o indivíduo havia sido redimido. Agora bem, observe, eles eram redimidos antes que algo sucedesse. Eles aplicavam o sangue por fé. Veja, antes que isso realmente acontecesse, o sangue era aplicado por fé, crendo que sucederia. Antes que a ira de Deus passasse pela terra, o sangue tinha que ser aplicado primeiro. Era tarde demais depois que a ira já houvesse caído.
Esse é o tempo, irmãos. Não vamos esperar a ira chegar para querer aplicar o sinal. Esse é o tempo de aplicar o sinal. Esse é o tempo de receber o Espírito Santo. Ainda no 106, não pode solar um hino ali? No 106, o profeta diz assim: e o Espírito Santo é a nossa identificação. É o que nos identifica como cristãos. É o Espírito Santo que nos identifica como cristãos. Não é o ser membro de igrejas, não é nosso entendimento da Bíblia, nem quanto você sabe da Bíblia, é quanto você sabe sobre o autor. Veja quanto o autor está vivendo em você. Você desapareceu, você não existe mais, você reconhece que morreu, e o sinal é o que vive em você, e isso não é sua vida, isso é Ele. Aleluia, aleluia. Paulo disse: a vida que agora vivo, ele tinha uma vida diferente da que antes tinha. Não eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal identificado que Deus requereu, identificação com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Oh, que sinal positivo! Não pode haver outro sinal. Que coisa, se você simplesmente pudesse captar o pensamento acerca disso. Se eu tivesse o poder de palavras nesta manhã para expressar e colocar em sua alma que está por dentro, não seus ouvidos, mas sua alma, você pudesse ver a garantia disto, isto deixaria você tão tranquilo. Não importa se o Trump está jogando bomba no Irã, se o Irã está jogando bomba em Israel, se você tem essa segurança, você está tranquilo. Você está tranquilo. Você está tranquilo. Você está como aquela irmã que saiu da Irlanda para visitar sua filha em Nova York. Enfrentar uma terrível tempestade, e o capitão do navio disse: se nós não vencer essa tempestade dentro de 30 minutos, todos nós morreremos. É melhor vocês começarem a orar. E toda a tripulação em desespero começou a orar. E uma mulher ali no navio, andando de um lado para o outro com as mãos levantadas. O capitão disse: você não entendeu a mensagem. Se nós não vencer essa tempestade dentro de 30 minutos, todos morreremos. Ela disse: eu entendi muito bem, mas eu saí da Irlanda para visitar uma filha em Nova York, mas há 30 anos atrás eu perdi um filho. Ele está na glória, então não há problema. Se nós vencer essa tempestade, eu abraço minha filha em Nova York. Mas se esse navio afundar e eu tiver que partir, eu abraçarei meu filho na glória. De qualquer maneira, eu estou tranquilo. Aleluia! Isso é ter essa segurança, irmão. Você precisa de ter essa segurança. Eu preciso de ter essa segurança. Oh Senhor, ajuda-nos nestas horas finais a ter essa segurança, meu Deus. Você pode dizer: eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio que isso é verdade, eu aceito isso como a verdade. Então tudo estará muito bem, porém isso tem de ser aplicado. Ora, havia um judeu misturando sangue enquanto o cordeiro sangrava, dizendo: isso é Jeová. E ali estava um sacerdote dizendo: sim, Senhor, eu creio que isto é a verdade. Porém na sua própria casa não havia sido aplicado. Nós precisamos aplicar o sinal. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor.
Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Cante. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta. Cante calma, faça destino a sua oração. Manifesta teu sinal, Senhor, em mim. Jacó no vale de Jabó, grandes lutas teve de travar, mas no fim desta grande batalha, o sinal teve de ficar. Mas no fim desta grande batalha, o sinal teve que ficar. Manifesta, manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Para tua alma. De coração para coração, exponha o sinal, irmão. Não espere o tempo passar. Exponha o sinal, irmão. Se não, tu vais ficar. Oh, aleluia. Tu vais ficar. Manifesta, manifesta em mim. Peça a Deus isso de coração, da alma. Peça com a tua alma. Tu sabes por que estou falando assim.
Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Você conhece a sua própria vida. Ninguém conhece o homem melhor do que o próprio homem, o Espírito que nele está. Você precisa ter a certeza, essa garantia. Não descanse, irmã, enquanto você não tiver o batismo com o Espírito Santo. Não descanse, irmão, enquanto não tiver esse batismo com o Espírito Santo. Não descanse, jovem. A irmã Brana diz: sem o novo nascimento, o rock and roll apanhará Bilipol. É uma necessidade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.